7 anos, saía na rua, eu sou de uma família, meu pai sempre me ensinou, sempre me deu estudo, mas não tinha conhecimento da verdade. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então meu pai não conhecia, não, mas me ensinaram direito. E eu comecei a ir pelos preceitos do mundo, comecei a ir pelo mundo afora. Em 1972 eu comecei a maconha, Perventim, Steramina, Dexamil, Desbutal, Preludim, e por aí afora. Eu tomava 20 e pico, todos os dias, que o meu braço era igual aos corredores de macarrão. Quando foi indo para frente, em 76 veio a cocaína. Em 1900, era só no meio dos ricos, aí começou também no meio da periferia. Em 1989 veio o crack. Chama crack porque dibra todo mundo. E fui indo aí por essa vida fora, sempre trabalhando, sempre trabalhei, mas sempre roubava um pouco e usava muita droga. Opa, glória a Deus, a obra é boa. E eu era químico geral, formado em quimicologia, né? Meu apelido era metanol. Aí fui nessa vida toda, trabalhei até na Polícia Militar, como funcionário civil, e não adiantou nada. Lá também eu os vendi um pouco. Aí trabalhei no fórum, funcionário público, aí arrumei uma mulher que casou comigo. Não estava em sã consciência. Uma mulher para casar com um homem desse estado. Se casou comigo, uma vida desregrada, uma vida sem Deus, eu entrei no crack, aí foi no crack, aí fumava 30 gramas, 50 gramas todo dia, fabricava o crack. Tinha dó de vender de tanto que eu usava. Eu tinha dó de vender. Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado e trabalhava já. Entrei lá em 1990. A minha mãe morreu falando de Deus para mim e eu não fui. Minha mãe morreu dia 13 de maio de 1990, dia das mães. Quando a minha mãe morreu, eu fiquei tomando picado o dia inteiro. E não tentava achar veia, eu não achava veia. Tomava picado de tudo. Eu nem sabia que era 6:30 da tarde e ela estava morrendo. E eu tentando. E eu ainda falava assim comigo mesmo. Quando a minha mãe morrer, eu vou matar todo mundo que me deve. Aí eu não conhecia a palavra. Aí que a minha mãe morreu, eu me enterrei na droga. Não que foi aquilo o motivo, eu já estava faz tempo. Aí essa mulher comigo, separamos um monte de vezes, até que teve um dia que eu estava tão tomado pela droga, tão tomado, que eu fui colocar fogo nela com a minha filha dentro do apartamento. Eu fui colocar fogo nela, eu peguei gasolina, enchi a casa de gasolina e fui abrir o gás. Aleluia. Quando eu fui pro fogo nela, ela estava orando, ajoelhada. O diabo é tão covarde que saiu correndo. Eu saí correndo, que eu passei pelo meio da boca da malandragem, correndo também pensando que era a polícia. Correu um monte. E ela e a minha filha, que tem 12 anos hoje. Ela já é de berço evangélico, mas ela não obedecia. Bom, para casar comigo dá para perceber que não obedecia. Só era igrejeira. Estava na igreja, mas não era igreja. Aí fui embora. Aí um dia ela separou. 1995. Separou, eu fiquei com um apartamento, ela com um. O meu eu troquei por meio quilo de crack. Troquei o meu apartamento. Aí fui morar andando. O número da minha casa era 39, que é o número do meu sapato. Fui andando. O cheiro que ninguém atura. Porque não toma nem banho. Hoje eu uso até Natura. Aí você vê como que é o crente. Hoje é o bom perfume de Cristo. Aí eu fui andando para essa vida toda, e droga para lá, e rouba, e trafica, e vai. Ganhava 22 salário mínimo em 1994, 95, 96. E fui morar na rua. Fui inquilino de todos os viadutos de São Paulo. E para morar embaixo de viaduto, tem política. Tem política. Você não chega embaixo de um viaduto e mora. Você tem que pagar pedágio, você tem que trazer droga, tem que fazer alguma coisa. Para dormir embaixo de todo, da mesga, do MAP, tem que ter elite. Não vai dormir embaixo de qualquer todo, não. Cada banco da cidade de mendigo tem um dono. Cada banco tem um dono.
tem um dono. E tem política no meio, e eu fui. E eu ia trabalhar no Tribunal de Contas em São Paulo, de frente à Secretaria da Fazenda, com cobertor nas costas. E o cachimbo no bolso, eu tinha 10 cachimbos. Eu andava de noite com aqueles cachimbos no bolso. Eu não conseguia morar em casa, eu não conseguia alugar casa, eu não conseguia nada. Aí fui tomar o apartamento da minha mulher, que não era mais da minha mulher. Invadi lá o apartamento e entrei, e ela chamou o oficial de justiça para sair, eu não saía. E fiquei nesse apartamento, depois me tiraram. Quando foi em 1996, eu estava pesando 37,5 kg, só o chassi, não tinha carroceria. Fui comprar uma calça listada, veio só uma lista. Seco. Todo mundo, olha lá o idético. Eu ia para o tribunal, 3 processos administrativos, um processo crime, para ser mandado embora. Aí eu fui preso na delegacia 103 de Itaquera. Quando eu cheguei lá, o delegado falou, você conhece alguém aqui? Eu falei, nunca usei droga. Com aquela cara, parecendo um maracujá maduro, os olhos que nem 2 ovos fritos. Você usa droga? Nunca usei droga. Não conheço. Você conhece preso? Não conheço ninguém. Quando eu entrei, os presos, aí, metanol, aí, mano, só assim mesmo para visitar os irmãos. Delegado, meu Deus. Aí eu entrei, pusei eu numa cela, tinha um amigo meu, Batata. Ele só matava por aluguel. Ele só era matador. Falei, ô Batata, dá uma droga para mim usar. E ele falou, Jesus te ama. Falei, Batata, não, aqui eu sou crente agora, vai para lá com essa Bíblia. Quero saber de Bíblia aqui não. Já não chega a minha mulher, que era crente, a minha sogra. Um dia me levaram na igreja. Chegou lá, o pregador falou, quem quiser parar com as drogas, vem aqui na frente. Aí minha sogra vai lá, eu falei, quem quer parar? Falou comigo não. Então eu fui assim, fui nessa caminhada, quando foi, olha, em 1996 eu estava acabado. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais nada. Quando eu chegava lá no tribunal, todo mundo saía fora. Eu ia trabalhar. Aí eu fui preso, eu estava falando do Batata. Voltei uma fita, caiu a fita. O Batata pegou, falei, Batata, sai fora. Chamei o Hamilton. O Hamilton, dá um baseado aí para me fumar, dá uma... Jesus te ama. Eu falei, peraí. O delegado falou, esse xadrez aí só tem crente. Você falou que não conhecia nada, você não era malandro. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer no meio de... Eu bati a cabeça na grade direto. Aí eles deram uma palavra para mim, eu nem sei o que eles leram. Falou para mim, olha, nós oramos a Deus e Deus mandou pagar sua fiança. Eu falei, o Deus dos crentes é bom. Aí eu gostei do Deus dos crentes. Eu falei, o Deus dos crentes é bom, não? Pagou a fiança. Aí juntaram o dinheiro, pagaram a minha fiança. Isso é dia 31 de agosto de 1996. Falaram, ó, você vai sair daqui e vai falar de Jesus para todo mundo e vai ser pregador da palavra. Eu falei, olha, até a fiança era Deus dos crentes, agora não quer mais saber de Deus dos crentes não. Saí de lá, fui usar droga, usei droga, continuei a traficar, continuei a roubar, já fui preso de todos, presídio do hipódromo, Deike, Denai, ó, todos esses lugares aí de pátria, tinha minha foto. Todas as delegacias de São Paulo, que era 50 delegacia, eu fui. Eu saí de lá. Quando foi dia 22, ele falou assim, daqui um mês você vai se converter. Eu falei, que daqui um mês? Quando foi dia 22 de setembro de 1996, no Largo Santa Cecília, eu estava fedendo, eu estava cheio de ferida. Tanto é que a minha filha, quando via um abacaxi ou uma jaca, falava, mãe, não parece o pai? Sabe? Aí que via aquela cara de ferida, só era liso o lugar que ia o cachimbo. Aí eu resolvi me afastar da droga. Fiz um cachimbo de cano longo. Olha, agora eu vou me afastar da droga, vou fui longe. Fumava 4 maços, 5 cigarros por dia, comia droga. Meu apelido era metanol. Aí quando chegou esse dia, me deu uma depressão, uma angústia, sabe? E o diabo se mata, tá certo. Quando eu olhei para o céu assim, falei, Deus, joguei todas as minhas drogas fora, falei, ou você me mata, ou tira eu dessa vida. Eu cheguei no orelhão, tinha 2 fichas, eu liguei para a Silvia. Falei, Silvia, você quer? Eu preciso de ajuda, eu quero sair dessa vida. Aí foram me levar para uma casa em Campinas, o tribunal, tudo com assistente social, foram me levar. Eu tinha 3 processos administrativos. 2 morreu, e ou eu ia para uma casa de recuperação, ou eu me internava.
Antes disso, eu falei, Silvia, eu quero ajuda. Ela me levou para uma igreja. Olha, hoje, 7 horas da noite, vai ter um culto assim. É numa quinta-feira, 22 de setembro. A gente quer ir. Chega na hora, o inimigo rouba essa semente. Você até quer ir. Aí eu fui. Fiquei andando de metrô para encontrar ela. Na Praça da Sé, ela subiu no mesmo vagão. Olha a obra de Deus. 8 portas cada vagão, ela subiu no mesmo vagão dentro do metrô. Aí ela falou, vamos comigo. Eu parecendo um mulambo, todo mundo, vamos. E ela trabalhava no fórum, no segundo alçada, toda chique. E eu todo lixo. Vamos. E achando que tá bonitinho, né? Quer se arrumar ainda. Ainda fica se arrumando. Aí eu fui com ela, fomos lá. Quando nós chegamos lá nessa cruzada, um homem desse tamanho, o homem falou, Lucas 19:10. O filho do homem veio salvar e buscar tudo o que havia perdido. Eu falei, e esse louco perdeu o quê? Aí ele falou, eu vim aqui por causa de uma alma. Eu vim dos Estados Unidos, sou da Assembleia de Deus, mas eu sou missionário. Deus mandou eu vir aqui para dar uma. Eu falei, ainda gosta de alma. É louco. Mal sabia que a alma era eu. Então, esse homem começou a pregar e falar de Jesus. Aí falou que Jesus era da descendência de Raabe, de uma prostituta. Eu falei, só podia ser de onde vem essas coisas. E ali escarnecendo. Esse homem começou a pregar e falou, olha, você que está aí podre, você que é covarde, só é valente para usar droga, eu quero ver ser valente para se libertar. Eu falei, que cara folgado. Mas como que eu sabia que era comigo? Não há poder no nome de Jesus. Não há poder no nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Não, aquela palavra bateu no meu coração assim. Aí eu falei, quem vou lá na frente dela? Ele chamou, foi uns 80 lá na frente, era uma cruzada, ele falou, aquele que Deus falou não veio ainda. Esse homem falou, daqui eu não saio. Se ele sair, ele vai morrer. Eu falei, vai morrer nada. Quando eu saí, eu falava, vai que esse louco está falando a verdade. Eu voltava de novo. Eu falava, agora eu vou embora. Eu vou. E a minha sogra, minha mulher, estava até com cãibra. Agora ele vai. Agora ele converte. Agora ele vai. Aí dessa vez ele vai. Aí ele falou, então vem aqui para me dar um soco. Eu falei, agora eu vou. Agora é comigo. Pesando 30,5 kg, só o chassi. Vai dar soco em quem? Só o esqueleto. Quando eu cheguei lá na frente, os olhos do homem pareciam 2 chamas de fogo. Eu caí de joelho no chão e confessei Jesus como Salvador. Aí me trouxeram, aí eu tinha que ser internado, que eu ia ser exonerado. Me trouxeram para o Ebenezer. Quando chegou aqui, olhou todo mundo, o irmão Barreto falou, meu Deus, desse eu nunca vi. Ficou 3 dias que eu fiquei aqui de molho, orando. Ninguém quer, mas Deus quer. Ninguém quer, porque Deus é o primeiro reciclador, né, irmão? Pega tudo que não presta e faz novo. Por isso que diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir o sábio. Falei, tô nessa. Me levaram, me mandaram para o Paulinho Gaúcho no Cajuru. Quando eu cheguei lá, só o chassi, sem neurônio, eu não tinha mais cérebro, não sabia escrever o meu nome mais, né? Não sabia mais escrever meu nome, não sabia mais o nome dos filhos, não sabia nada. Meus filhos tudo doente, vivia tudo internado. Quando eu chego lá, o diretor olhou, vou ler um versículo. Põe a sua boca no pó, talvez ainda de Eu falei, aqui é bom, tem até pó. Eu cheirava, aqui tem pó. Mal sabia eu que era o pó de Deus. E fiquei aqui 3 meses, mandaram embora, fui nem naquela recuperação queria eu. Fui expulso daquela recuperação. Com 3 meses. Por isso que eu falo, irmãos. Por isso que eu falo. Dê valor a essa obra aqui. Como diz lá em 2 Pedro. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, se envolverem nelas e vencido, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. O cão voltou ao próprio vômito e a porta lavada aos perdores de lama. Eu voltei ao próprio vômito, irmão. Nunca volte ao próprio vômito. Nunca volte ao próprio vômito. Voltei ao próprio vômito, irmão. Voltei, mas o que eu aprendi aqui, tudo que eu aprendi aqui em 6 meses, aquilo ficou gravado aqui, ó. Foi 6 meses. Né? Vim para a segunda fase, aqui, e Deus falava, conheci a verdade. Deus trabalhou na minha vida. Eu casei de novo. Ainda falaram, vai casar com o mesmo marido? Ela falou, mas não é o mesmo homem. Deus me deu meus filhos de volta. Deus me deu o meu emprego de volta. Fiz o supletivo ginasial, fiz o telecurso 2000 e esse ano que vem eu vou fazer faculdade de Direito. Tudo esse é o Deus. Eu cheguei aqui com 37,5 kg nessa casa aqui, ó. 37,5 kg.
E eu não tinha neurônio, e eu vi quando o homem de Deus falou assim, não há medicina para neurônio, mas Deus cura neurônio. Eu falei, tô nessa. Eu escutei, parece que ligava um fiozinho na minha cabeça, sentia aquela caloria. E quando era noite, a hora do almoço, tinha que falar 2 versículos para jantar, 2 para almoçar, para café. Eu falei, agora eu vou ter que comer se eu não souber versículo. Aí Deus foi me ensinando a palavra, foi me ensinando, e Deus não faz obra pela metade. Hoje eu sou diácono numa igreja, estou com a minha esposa, com meus filhos, sabe? Aonde eu vou eu falo de Jesus o dia inteiro. Quando não tem ninguém eu falo para mim mesmo. Eu gostava de cheirar cocaína e fumar maconha. Hoje eu cheiro 2 salmos, fumo 2 provérbios e fico muito louco. Saio de casa muito louco. Faço uma caipirinha de João com abacuque. Saio muito louco de manhã. De vez em quando eu estou lendo a Bíblia, minha mulher fala, o que é? Eu falo, essa ligou. A palavra de Deus é o que liga, irmão. Filme aqui, Silvia. Ela está aqui, coitada. Né? Eu vou deixar ela falar a parte dela. Queridos, nós estamos muito felizes de estar fazendo essa obra neste dia, né? Com o nosso coração muito alegre de poder falar das maravilhas que o Senhor faz na vida de todo aquele que dá permissão. Como o Carlos falou, eu nasci e fui crescido dentro da palavra de Deus e a escola dominical. E uma coisa que a Michelle estava falando é obediência, amados. Não adianta você conhecer a palavra do Senhor e não querer obedecer. O principal, nem que você conheça só um versículo, começa a viver esse versículo, para não cair no erro de Satanás, para que ele não venha te enganar e você seja tragado nas ânsias da morte mesmo. Eu conheci o Carlos, a gente trabalhava junto na polícia, e meu pai, o único pedido que ele fez para mim, não se envolva com ninguém aqui. Né? Acho que estava pensando nos PMs que tinham lá, mas eu fui me envolver com o Carlos, uma pessoa que era totalmente aquilo, o oposto do que eu tinha planejado para a minha vida. Eu imaginava eu me casando, eu imaginava um homem me guardando, eu ia cuidar da família, ia cuidar da casa, e vi todos os meus sonhos ir por água abaixo, porque Deus tinha me feito a promessa. Você vai ser feliz, você vai ter um marido, você vai ter uma pessoa que cuide de você. Mas eu achei que estava demorando muito. E eu quis dar uma ajudinha para Deus. Está demorando muito. E aí comecei a namorar com o Carlos, engravidei do meu filho mais velho, Leonardo, que hoje está com 17 anos. Né? Uma bênção na minha vida, mas que Satanás quis trazer como maldição, mas o Senhor tornou em bênção, glória a Deus. Né? E aí, quando a gente já estava nessa situação, eu queria casar. Eu falei, eu vou ficar solteira com o filho, porque eu só vi o Carlos rindo de mim, porque ele tinha falado que ia casar. E eu falei, não vou ficar solteira com o filho. E não perguntei para Deus, é esse que o Senhor separou para mim? Não. Eu quero casar com ele, eu quero casar com ele, eu quero casar com ele. Então, obviamente, casa com ele. Então, amados, até chegar aqui, nessa porção que nós estamos hoje, foi muito sofrimento, foi muita luta, muita dor, mas o Senhor me ensinou, transformou a minha vida. Tudo o que aconteceu com o Carlos foi permissão de Deus para mim, para que eu crescesse. Então, nós vivemos na igreja, né? Hoje nós estamos juntos, congregando na mesma igreja. O Senhor nos levou para Porto Feliz, uma obra maravilhosa, né? Nossa família está servindo ao Senhor. O inimigo investe, porque ele não descansa, ele não desiste, ele quer nos tragar a todo momento. Nós precisamos ter essa consciência, né? Mas o Senhor é conosco, e maior é o que está em nós. O Senhor quer fazer das nossas vidas um testemunho para que outros vão se chegando ao Senhor através da nossa vida. Né? Hoje nós vivemos essa vida de bênção, foi com muita luta, com muita dor, mas glorificamos o nome do Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Hoje nós louvamos o nome do Senhor, agradecemos nas lutas, nas tribulações, porque isso faz com que nós nos unamos mais como família e nos aproximemos mais do Senhor. Né? Vemos a obra do Senhor sendo feita, a nossa filha caçula está com 12 anos, e dia a dia, amados, de glória em glória, de fé em fé, nós estamos vendo essa obra sendo feita. Então, há muito tempo que eu desejo estar aqui no meio dos amados para estar fazendo essa obra, e hoje o Senhor nos proporcionou isso, e eu estou muito feliz com o Senhor, amados. E eu quero dizer para vocês, para todos tem jeito. Não existe problema demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Muitos não davam mais nada para o Carlos. Para a sociedade era um perdido, não havia mais jeito para ele, não tinha mais nada que pudesse ser feito. Mas o Senhor é poderoso para transformar a vida, e eu tenho um exemplo vivo do meu lado. Né? Glória a Deus mesmo, porque nisso tudo eu vi Deus atuando na minha vida,
E o Senhor foi trabalhando em todos esses anos que eu conheci o Senhor Jesus, que eu não obedeci. Hoje eu posso dizer para você, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça o Senhor. Se Ele está falando a você não fazer, não faça, porque Ele está te dando livramento. Ele quer a sua felicidade. Deus só tem o melhor para nós. Ainda que os nossos olhos não estejam contemplando, que nós não estejamos entendendo, mas o Senhor só tem o melhor para nós. Obedeça quando o Senhor estiver falando. E se entregue nas mãos do Senhor para fazer a obra. Nós dissemos, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está nos usando e nós nos alegramos. Mesmo em lutas e tribulações, porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Sabemos que nós estamos aqui, mas Deus está lá no nosso lar cuidando dos nossos filhos. Eu creio que vamos chegar lá e encontrar tudo na paz do Senhor. Eu quero realmente que essa palavra seja de bênção na tua vida, porque o Senhor tem sido maravilhoso para comigo. Todas as coisas o Senhor tem providenciado. Tudo o Senhor tem feito por nós. Nos entregamos para fazer a obra do Senhor e dia a dia estamos vendo essa obra sendo realizada. E eu glorifico a Deus por tudo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão. Deus abençoe a cada um, irmão. E nessa caminhada eu usei droga 25 anos. 25 anos de droga. Jesus Cristo dois da minha vida. Jesus transforma de dentro para fora e Ele é do tamanho do seu vazio. Jesus é do tamanho do seu vazio. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus transforma de... Aproveite esse momento que você está aqui na casa de recuperação. Aproveite. Glorifica a Deus, irmão. Hoje eu amo falar de Jesus. É fila de banco, irmão. Tem banco que nem quer que eu entre mais. Atende ele primeiro. Não pego nem fila mais. Eu pego a fila do banco, quando eu vou para a conta, eu falo, a fila está cedo ainda, eu vou pegar a fila de novo. O dia inteiro cabido, irmão. Dentro do banco, dentro de supermercado. Quando eu chego, eles falam, lá vem o doido, lá vem o fanático, lá vem o xarope. A outra dia a mulher falou, você é fanático? Eu falei, ainda não, mas eu chego lá. Eu chego lá. Primeiro eu prego para mim mesmo, ainda faço apego e aceito Jesus. Todo dia, irmão. Os caras falam, vê o doido da Bíblia, olha lá o xarope da Bíblia, olha lá o xarope da Bíblia. Um dia um cara pegou eu, parou na rua, falou, você amarelou mesmo? Eu falei, amarelo é ouro, santificação. Falou, eu estou armado. Eu falei, eu estou também, você não é crente? Ele falou, o meu tem 6. Eu falei, a minha tem 66 cartuchos. 2 anos, do velho e do novo. E não falha uma. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmão, o Rei da Glória. Hoje eu sou muito louco, é Jesus na veia. De manhã eu tomo só 2 cc de Bíblia. Saiu muito louco. Só caçando a orelha para falar de Jesus. Às vezes você está pregando para um, parabólica se converte. Outro dia eu estava dentro do elevador lá do Tribunal de Contas. O cara falou, esses crentes xarope da cabeça aí, não ganha nada por mês. Fica aí, eu sou assessor, eu sou milionário. Se eu quiser, prolonga a minha vida. Eu falei, Senhor, dá para destruir esse elevador? O cara, não, deixa eu descer. Eu falei, mas você não tem Deus? Terminando, irmão, vou falar só uma coisa para os irmãos. Terminando, Deus existe. O menino estava na escola, falou, Deus existe. Deus existe. O professor falou que Deus existe, moleque. Deus, Jesus, aleluia, balela. Isso é balela, Deus não existe. Deus é conversa, piada, Jesus é conversa. O professor pegou um ovo, falou, moleque, você é quente mesmo? Vou soltar esse ovo. Então eu vou soltar, você vai orar para ele cair no chão e não quebrar. Você vai orar. Aí o moleque falou, tá bom. Ele pegou o ovo, o moleque, pai, esse nécio, esse incrédulo, esse ateu vai soltar o ovo. Se vai quebrar, eu não sei. Mas quando cair no chão, que ele tem um infarto fulminante, ele falou, vamos deixar para lá esse negócio de ovo. Na hora ele quer, irmão. Deus existe, irmão. O meu pastor olha para mim e fala, mas Deus salva cada tipo. Deus é o maior reciclador que tem, irmão. Deus abençoe. Muito bom estar nesse lugar aqui, ó, nessa terra que eu cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, ó, a terra nem amassava porque eu não tinha peso. Cheguei aqui, mas Jesus transformou a minha vida. Ebenezer até aqui não me ajudou, Senhor. Ebenezer, só o Senhor é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, irmão. Não brinca de ser crente não, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só esse caminho, irmão. Não tem outro não. Pode não fumar, pode não beber, mas seu vazio está aí, irmão. E Jesus é do tamanho do seu vazio, irmão. Muda a tua vida, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega. Faça uma entrega. Faça uma entrega mesmo nesse dia. Fala, Senhor, eu vou parar, eu não bebo, não fumo.
Eu não bebo, não fumo, mas também eu não sei quem é Deus. A vida de quem não tem Deus só vai até o túmulo. A vida de quem tem Deus vai até o Rei do Rei, Senhor do Senhor. Passaporte carimbado com sangue. Carteirinha de doutor não entra no céu. Eu falo isso lá. Aqui é TC, Tribunal de Contas. Lá é Tribunal de Cristo. Eu sou assessor, eu falei, formado em joelhologia? Arrependologia? Então aqui não entra. Deus nos abençoe. Amém.